Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje é dia de falar sobre um filme clássico, na qual pode ser levado em conta uma interpretação pessoal sobre um escritor no qual ainda não deixou para trás o seu passado. Seria ele um youtuber que não nasceu na época certa? E se tivesse escrito 50 Tons de Cinza? E se o quarto 1408 fosse um inferno disfarçado? Essas e muitas dúvidas no vídeo de hoje. Espera aí. Tá bem aqui, número 14, não tem erro. Foi uma longa viagem. Boa sorte. Tudo bem, vamos ver o que acontece. De início, eu já vou alertando dois pontos para você que está assistindo. O primeiro ponto, o vídeo, o tema do canal, é de um formato no qual geralmente é para entendermos juntos qual era a mensagem principal do filme aqui escolhido. E o segundo ponto é que então vai ter muito spoiler, pois precisarei contar o filme para poder passar as mensagens. No filme temos Mike Ainsley, um ator que passa uma noite em vários locais, hotéis, casas, considerado assombrado, por assim dizer, onde as pessoas afirmam ter experiências de alguma atividade paranormal presente no local. E como em todos os casos, ele encontra as mesmas coisas, exatamente nada. Ele nunca teve uma experiência real do sobrenatural e não acredita que isso é possível. E depois do drama familiar passado, é aí que ele não acredita em mais nada. O seu jeito já colabora com isso. É um homem sarcástico, cínico, arrogante e ignorante. Pode-se notar pela maneira que trata as pessoas e a história de todos os locais onde pretende passar uma noite. Ele não acredita em nada mesmo e também já chegou à conclusão de que não há vida após a morte, muito menos existe Deus. Não é à toa que ele cita frases como: porque sei que assombrações, fantasmas e monstros não existem. E mesmo se existissem, não há um Deus para nos proteger deles, não é? Aí temos o principal ponto, um homem que perdeu a sua fé, e não há tendo uma prova de um espírito ou atividade paranormal, que provavelmente o fará mudar de ideia. O que poderia mudar sua visão seria algo maior a ser testado ou demonstrado. Na cena seguinte, vemos ele matar de autógrafos, dando a oportunidade de tirarem suas dúvidas com alguém que tem essas experiências mais que vividas. Porém, vemos também que ele se encaixa como escritor semi-bem quase sucedido. E aí está um equívoco, já que canais aqui no YouTube têm quase as mesmas ferramentas e fazem sucesso mesmo que falso, o que lhe faltou? Existir um YouTube em sua época para fazer sucesso ou escrever conteúdos tão inteligentes e legais como a escritora Elle James conseguiu? Partindo para outro ponto, vemos Mike olhando suas correspondências, sua caixa postal, quando se depara com um cartão postal mostrando a foto do hotel chamado Dolphin, em Nova York, e dizendo o seguinte: não fique no quarto 1408. Porém, uma de suas características é: como assim não vá? Isso é tudo uma bobagem, e eu posso provar. Então seu interesse se vira ao contrário, e agora ele vai se hospedar no hotel Dolphin e até mesmo chega a escrever uma coisa: igual a 13. Algumas pessoas chegaram a pensar no tema central do filme, afinal, o filme deixa a oportunidade de termos algumas teorias relacionadas, mas alguém já pensou que a história gira em torno do escritor com problemas de alcoolismo? Por causa das cenas onde ele começa a beber e de certo ponto pode influenciar nas experiências vividas naquele quarto? Existe também a teoria de que o quarto 1408 teria uma relação com o inferno de Dante, afinal, as pessoas que não têm fé em nada ou contribuem para o mal da terra e cometem pecados, iriam para onde? Ou seriam castigados como? Exatamente. Se você já ouviu falar de um dos maiores poemas, conhecido por A Divina Comédia, dividido em 3 livros desde o Inferno, o Purgatório e o Paraíso, sabe do que estou falando, que se trata de uma obra baseada na viagem de Dante pelo inferno, retratando os 9 círculos descritos como inferno, com todo o sofrimento desde o primeiro até o destino final, com uma visão mais baseada na teoria medieval de que o mundo seria formado por círculos, ou um formato de cone, do pecado menos grave ao mais grave. Mas ainda é possível acreditar que não seja dedicada a apenas isso, então vamos se basear no qual seria também possível e vamos ver se você também concorda. Caso contrário, deixe aqui seu comentário para sabermos, pois o que faria mais sentido aqui seria trazer uma posição central no filme, onde o homem se torna tão ignorante e confiante com certas coisas que ele não sabe nada na verdade. Muitas vezes esse tipo de pessoa tem o costume de acreditar que supera a necessidade de Deus, ou estar acima até mesmo de algo sobrenatural, no qual não conhece, e assim o escritor se propõe a nos mostrar o quão pequenininho em relação a isso ele é, ou nós às vezes somos. Cheios de cinismo, foram escritos por um homem talentoso e inteligente, que não acredita em nada a não ser em si mesmo. Enquanto observa o cartão postal que recebeu, como eu disse anteriormente, ele escreve embaixo o número 13. Então você se pergunta, o que ele descobriu ou como descobriu algo relacionado a esse número? Então ele diz, essa é a numeração de 1 mais 4 mais 0 mais 8, da qual resulta em 13, o número do azar.
E mesmo não sendo o único número do azar, é suficiente para que muitos lugares, como por exemplo os americanos, geralmente não deixarem quartos com essa numeração, ou até mesmo andar com essa numeração, pois lá em muitos países, ser supersticioso ou acreditar em atividades paranormais é algo mais do que comum. Que maravilha. Hotel Dolphin, Nova York. Chegando lá, notamos que o hotel, apesar de ter um tom ameaçador e estranho, se trata de um hotel elegante e bem conhecido há décadas, pelos estilos de detalhes, decoração e ambiente. E ali no saguão, Mike pede a permissão para entrar no quarto 1408, e em seguida é atendido pelo Sr. Gerald Olin, o gerente Samuel L. Jackson. Uau! Que assim o carrega para sua sala de gerência, onde pergunta se ele fuma, e Mike diz que não, mesmo tendo um cigarro atrás da orelha, o que pode se dizer que ele está preparado para se despedir em caso de uma guerra nuclear, ou também um caso de superstição, hábito de escritor, provando que não fuma mais. Além de oferecer um cigarro e bebida, ele poderia simplesmente dar as chaves e cobrar a estadia de Mike, vai com Deus, mas prefere alertá-lo e cita que ninguém durou mais de 1 hora naquele quarto, enquanto Mike insiste que é uma bobagem e que passará uma noite independente do que ele fale, pois isso aumentará, por exemplo, em 50% a frequência de clientes, por causa da visita de um escritor, que é um teste da verdade sobrenatural, que ali não existe nada de anormal. Tudo bem, aqui. Pega. Leia o maldito arquivo. Eu lhe garanto que depois que ler isso, não vai querer ficar no 1408. Mas o Olin insiste ao dizer de maneira egoísta que não quer ele se hospedando naquele quarto, pela quantidade de mortes ocorridas naquele ambiente, 43 mortes de maneiras brutais e outras 13 de causas naturais, um número suficiente para pegar um ônibus para casa no mesmo instante. Porém Mike é obviamente intimidado, mas de maneira arrogante exige ficar de qualquer maneira. Seu orgulho se sobrepõe ao medo e cita não acreditar nessas coisas. Então, Olin o leva para o quarto em pouco tempo depois. E aí eu lhe pergunto, então você gostaria de estar nesse quarto, mesmo após ouvir tudo isso? Então venha comigo. Ao entrar na sala com todas as histórias horripilantes, ar terrível que pode levar a acontecer um assassinato com o personagem, alguém ali esperando para apunhalar pelas costas o Mike, ou qualquer outra coisa que vai levar ele realmente a ter medo, o que ele acha disso tudo? É só isso? Deve ser brincadeira. Só que seu pesadelo começa a partir de pequenas coisas, porém assustadoras, ouvindo vozes que não estão lá, ruídos estranhos e uma experiência diferenciada. Porém ele de maneira cética, dita essas coisas em seu gravador de voz, dizendo e explicando que são coisas naturais para cada fato que acontece. Inclusive sobre as obras de arte, e de algum engraçadinho que fez uma arte com a banalidade do mal, e que se for correto o que ele está pensando... Algum engraçadinho já falou sobre a banalidade do mal. Se isso é verdade, estamos no 7º círculo do inferno. Mais uma vez a citação da teoria do inferno de Dante, poema que citei anteriormente. Porém, em sequência, inesperadamente, o rádio começa a tocar uma música aleatória, claro. Ou melhor, uma mensagem a ele, para ficar mais tranquilo. Tenso lá embaixo e essa vista... Mas que merda é essa? Ao mesmo tempo ele olha os mínimos detalhes, bala de chocolate no travesseiro, a janela do hotel arrebentando sua mão, o rádio e o relógio piscando os números, começando uma sequência e uma contagem regressiva de 60 minutos. E nesse ponto, Mike percebe que fugir dessa sala não é algo tão fácil e possível assim. Ué, cadê a confiança e o ar de superioridade com as coisas? Pois é, parece que sumiu no piscar de olhos, e aí ele percebe que provavelmente não será dando apenas seu sangue que conseguirá fugir dali. Após inúmeras coisas estranhas acontecerem no quarto e ele arrumar a temperatura enlouquecida do quarto, começa, como citei, novamente uma contagem regressiva e ele sabe o que significa. Ninguém dura mais que 1 hora. Muito eficiente. Depois disso, o quarto mostra só aquele gatilho, relembrando da sua filha que infelizmente faleceu, mostrando assim a reação que o quarto queria testar, a atitude que ele obviamente não lidou bem com esse triste fato, o choro, a lembrança e o contato, e essa sendo a primeira chance entre os dois novamente. De repente muda novamente e agora o quarto o coloca em frente a seu pai para confrontar o passado, no qual ele cometeu atitudes erradas com ele também, como por exemplo o ter colocado em uma casa de repouso. E então seu pai diz: "Eu odeio esse lugar. Como vim.
parar aqui. Seguido de... Você foi. Eu fui. Como eu sou. Você vai ser. E ele está praticamente avisando que se Mike continuar seguindo esse caminho de ignorância, arrogância e irresponsabilidade com as coisas necessárias à vida, estará condenado a ser a mesma pessoa que era o seu pai quando estava no lugar do Mike, pois como disse em seguida o próprio... Um pesadelo incrivelmente vivido e lúcido. Após esses fatos acontecerem, ele ainda não sabe qual é a intenção do quarto e acredita que tudo não passa de um sonho. Afinal, quando ele dormiu, descansou quando? Insônia? Algo do tipo? E aí que seu medo se intensifica e então tenta escapar desse lugar. Sua primeira tentativa seria o choque no sonho que ele faria acordar. Sua segunda tentativa seria saindo pela janela indo para a sala do quarto ao lado de onde está. Mesmo que isso custe sua vida, e ainda assim só consegue pensar que consegue vencer de um quarto assombrado e que ele sempre é o quê? O superior. Mas ele descobre que todas as janelas desapareceram, e então, antes de tentar a terceira tentativa, o quarto volta a relembrar os últimos momentos de sua filha ainda viva, com a mãe arriscando todas as maneiras e tentativas diferentes possíveis para uma possível cura, e o pai criticando a atitude e questionando Deus, para permitir que uma doença não permitisse sua filha de viver com plena saúde. Como assim aconteceu com uma pessoa tão inocente? Onde está o Deus nessas horas? O quarto começa a ter temperaturas baixas e ele se lembra de uma possível comunicação com sua esposa e então tenta se comunicar com ela pelo computador, em um ato desesperado. Nota-se que essa experiência no passado que o separou faz com que ele perceba a necessidade ou o quanto ele precisa dela para conseguir sair disso. Afinal, quando era com a filha, estavam juntos. E agora no quarto, ele precisa da ajuda dela também para o quê? Sair dessa junto. Mike? Mike, é você? Quase não consigo te ver. Porém, o quarto fica nervoso com essa comunicação e no ato de irritação começa a agir contra Mike de uma maneira mais agressiva. No entanto, perante uma atitude que o faz lembrar de continuar tentando fugir desse lugar o quanto antes, ele se lembra de tentar uma terceira tentativa citada, pelos dutos de aquecimento no teto, no qual apenas, no fim serviu apenas para mostrar mais uma vítima cadáver, anterior que já passou pelo quarto assombrado e que não teve um final feliz. E com esse terror causado, volta a se encontrar no mesmo ambiente, e aí, mesmo sendo o melhor e sempre acreditando mais na ciência do que em outros fatores, perde todo o raciocínio e sentido, pois nada mais faz sentido, todos os esforços não dão em nada e parece apenas estar correndo em um labirinto na sua própria armadilha. Mas por que tudo isso? Por que Mike procurou esse quarto? E ele precisava disso? Que tipo de pessoa é esse simples escritor? Alguém que preferia ter contado que nada existe do outro lado da vida, que Deus não existe e acabar com as expectativas das pessoas? Será que ele era essa pessoa? Isso é mentira! Por que acha que as pessoas acreditam em fantasmas? Por diversão? Não. É a perspectiva de alguma coisa após a morte. Por ele não ter fé, os outros também não podiam ter, sendo que a existência da doença de sua filha lá atrás confirmava a não existência de Deus, então Mike não acreditava mesmo nisso. Eu acho que nem a filha confiava na palavra de seu pai naquele instante. Acredita mesmo nisso, papai? Sim. E então Mike começa a tentar de maneira equivocada buscar a palavra da salvação, uma palavra de consolo, e abre aquela bíblia na qual jogou ainda na metade do filme, porém descobre que as páginas estão em branco e percebe que agora ele é superado por esse ser superior que o envolve nesse quarto, acreditando que embaixo de todo aquele gelo está prestes a morrer, pois volta a citar o inferno de Dante como nível 9 do inferno. Esse é o nível 9. O nível mais profundo do inferno. Por isso são destituídos de toda vida e calor. Mas o quarto ainda não terminou com ele, e ele volta a se comunicar com aquela na qual não deveria ter se separado. E acredita que saiu do quarto e por isso sente o conforto de estar com ela, pois deveriam estar juntos. Mas por que ele foi embora e a deixou? Porque cada vez que eu olhava para você, eu via o rosto dela. Exatamente, ele nunca lidou bem com a morte dela, assim como citei anteriormente, e assim como ele acha que saiu do quarto e tudo aquilo era um sonho, ele volta pela uma última vez ao seu pesadelo. Último ponto, e nesse o que fez o diretor, basicamente tentou nos fazer acreditar que esse quarto tinha suas próprias consciências e emoções, uma maneira de humanizar ela, mostrando que o quarto sabia muito bem o que faz e para o que serviria, mesmo que não tenha nenhuma compaixão por suas vítimas.
Tanto que Mike revive um dos piores acontecimentos de sua vida, mostra desde sua filha deitada em uma cama para reviver um momento do qual ela sentia que estava morrendo, lhe dando assim a permissão para falar com ela novamente e assegurá-la apenas para que ela morra em seus braços, lhe dando também uma última chance, na esperança de que ele finalmente enfrente a morte e siga em frente, sem o peso nos ombros que ele carrega, desde que foi tirado dele, sua tão querida filha. E mesmo Mike, que não acredita ou tem muita fé, acaba citando "meu Deus" inúmeras vezes nessa última parte do filme. E então o quarto tira de vez ela de seu colo, e aqueles 60 minutos na verdade foram para dar uma chance de Mike crescer, pois como diz uma frase em O Sonho da Liberdade, ocupe-se da vida ou fique ocupado morrendo. E claro que as pessoas que dormiram naquele quarto durante anos, ou apenas viveram, escolheram confrontar seu passado e seguir em frente. Aquelas outras pessoas que não puderam seguir em frente, escolheram acabar morrendo. Não é à toa que o quarto dá as sentenças e escolhas finais para ele, porém o próprio escolheu enfrentar seus medos e seguir em frente, além de perceber o que deve fazer para derrotar esse quarto. E como última palavra de seu egoísmo, ele cita: já que for morrer, vou levar vocês comigo. E então prepara um coquetel molotov, acende o pano na garrafa e joga contra a parede. E feliz com o fim de seu pesadelo, ele se senta em uma cadeira e acende o cigarro. Claro que ele percebe e admite que não pode vencer o quarto, mas tenta fazer o maior dano possível. E assim, o fogo ultrapassa todo o quarto e ele, porém, consegue, pelo menos, sobreviver. E até mesmo o Olin confirma que ele conseguiu fazer o que tinha de ser feito pelo menos, como por exemplo, vencer o quarto, que ele parecia estar inteiro mesmo após tudo, o que mostraria que todo mundo passava de uma imagem ou pesadelo, vivida apenas para o Mike. E Olin muito provavelmente sabia no que Mike estaria se envolvendo, mas não esperava alguém com as maneiras com que ele agia fosse sair vivo dali. E eu até cheguei a pensar que o Olin seria alguém mandado lá de baixo para guiar Mike até esse caminho, pois quem enviou aquele papel para o Mike? Entretanto, mas já que conseguiu, ele cumprimenta: muito bem, Sr. Enslin. Muito bem. O filme conta de uma maneira assustadora e mostra, na verdade, é que o quarto usou seus próprios demônios contra a própria pessoa, e o protagonista foi uma pessoa que evitou seus demônios, dedicando tudo apenas ao seu trabalho. Não se trata dos vícios, até porque o álcool não levamos em consideração, mas enquanto ele parasse de não ter fé nas coisas, as coisas não aconteceriam. E ao invés de ele deixar para trás o que aconteceu, ele sempre carregaria consigo, e isso faria com que nada desse certo na sua vida, ou até mesmo seguisse bem sua vida com a sua esposa. Afinal, o que realmente acontece depois que morremos? Por que coisas ruins acontecem a inocentes? Como lidamos com as mais duras tragédias que a vida nos mostra? Acho que tão cedo não saberemos, e por isso muitas pessoas acabam sofrendo com isso, assim como ele. E para você, ficou alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. E por hoje é só, pessoal, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Para acompanhar os próximos vídeos, você também pode seguir o Instagram do canal para novidades em breve. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, nos vemos numa próxima e até mais!